Você sabia que é possível prestar serviço para as melhores empresas do mundo e ainda sem precisar sair de casa? Estou falando de multinacionais como Netflix, Google, Facebook e várias outras empresas. Você pode ter acesso a essas empresas hoje mesmo, e para isso só bastam apenas 4 horas diárias, um notebook ou um celular disponível. Acesse o primeiro link na descrição e saiba mais. O Paulo Buozzi, que é um dos dirigentes do Palmeiras, reclamando muito sobre a arbitragem. O Palmeiras hoje precisa se manifestar em relação ao que aconteceu aqui. Nós, nos últimos anos, disputamos mais de 10 finais, ganhamos, perdemos, mas não aconteceu o que aconteceu aqui hoje. Tivemos uma interferência direta no resultado da partida pela arbitragem. Tivemos um pênalti marcado do Marcos Rocha, totalmente fora da regra. Tivemos invasão na cobrança do pênalti, que o VAR tem que chamar. Tivemos invasão do Banco do São Paulo. Tivemos um tratamento para o nosso treinador de uma maneira e para o treinador de São Paulo de outra maneira. Tivemos um pênalti no Gustavo Gomes. Tivemos uma série de inversão de faltas. Temos um resultado de 3-1 em que o nosso adversário sai na frente, em que há muita condicionante. É bom que vocês falem nisso, porque eu não sei o que é que vai acontecer lá, mas a eliminatória parte já daqui condicionada, porque uma coisa é eu não ter VAR, outra coisa é eu ter VAR. Uma coisa é o Sr. Douglas ir muito bem posicionado, olhar, ver o lance, disse... Na minha opinião, que estou bem enquadrado, vi que o Rocha estava com as mãos junto ao corpo, mas alguém quis ser protagonista. Portanto, basta haver 2 ou 3 pessoas que acham, os de São Paulo acham que é, os do Palmeiras acham que não, então, quando há dúvidas, prevalece a decisão do árbitro. Ou é uma coisa, a regra diz, tem que ser uma coisa escandalosa, clara, como foi o penalti do Gomes. Aí o VAR estava a comer pipocas. Não viu, foi comer pipoca, aí já passou o lance, aí não viu o agarrão, nem sequer chamou o árbitro. Portanto, eu faça o que fizer, este paulista já está inquinado. Faça-se o que fizer, este paulista já está inquinado. Inquinado? Aí, ó. Aí, o que conhece muito bem o português de Portugal. O significado tá aí, amigo Breiler Pires. Adjetivo que tem nódoas, manchado, sujo, que não é puro, honesto, corrompido. Então, em outras palavras... campeonato manchado. Campeonato manchado. Olha... Versão da portuguesa de Portugal do que já falava Lever Coupe, falou uma vez, não foi? Sim, vários. Campeonato manchado. Eu vou, antes de ouvir os amigos aqui, a Mari também, eu já vou dar a minha opinião. Essa é uma antiga estratégia, minha opinião, uma antiga estratégia de desviar o foco. O seu time não jogou bem, foi dominado pelo adversário boa parte do jogo, você já começa a fazer uma pressão para o jogo de volta em cima da arbitragem. Essa é a minha opinião e, obviamente, que os companheiros aqui podem ter uma opinião diferente. O São Paulo venceu merecidamente, jogou muito mais que o Palmeiras, mas a estratégia é falar um monte de coisa da arbitragem, na entrevista coletiva, campeonato manchado. Eu não gosto dessa, só para completar, não gosto dessa regra, que a bola bate na mão é pênalti, não gosto, mas para mim foi pênalti dentro dessa nova regra, que eu repito, eu não gosto. Mas pênaltis assim são marcados todos os jogos, então tinha que ser marcado ontem também. Breiler, não, a Mari levantou a mão. Não, aqui. Era só para aproveitar esse seu gancho. Exatamente isso que você falou no final. Eu acho que isso pode vir na coletiva. Eu acho que pode ter esse lado da opinião do técnico. Eu acho que pode até ter a cobrança em outros lances que ele não concorde, porque a gente precisa, de fato, cobrar o trabalho da arbitragem. Inclusive, o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, recomendação do VAR não sendo cumprida, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, isso realmente não pode acontecer. Então, eu acho que esse tom, ele pode vir nas coletivas, eu acho que o técnico pode falar sim, se ele concordou, se ele não concordou.
Mas me surpreende esse ter sido o foco principal do Abel na coletiva dele, por tudo que a gente vem falando do Abel Ferreira aqui. A forma como ele fala dos jogos, a forma como ele trata a intensidade do time dele, quando o time dele não vai bem, ele fala, quando o adversário vai bem, ele fala. E ontem foi um jogo em que o São Paulo foi muito superior ao Palmeiras e o Palmeiras tinha que dar muitas explicações sobre a partida de ontem. E ele levar a coletiva para esse tom de campeonato manchado, eu acho que ele pesou um pouquinho a mão. E aí vem também um dirigente que eu pelo menos nunca tinha visto falando de outras coisas para levar o foco do jogo para esse. Eu fiquei um pouco decepcionada com a postura do Palmeiras ontem. E ele reclama de um pênalti no Gustavo Gomes. Tem um lance muito parecido no primeiro tempo, a favor do São Paulo em cima do Caleri também. Nenhum dos dois foi pênalti. Eu acho que nem no do Caleri e nem esse do Gustavo Gomes. Eu concordo plenamente com você, Breler. Temos a imagem aí da reclamação em relação ao Gustavo Gomes, é esse lance aí no cruzamento. Não é um agarrão suficiente para uma queda, não foi nada. A reclamação do São Paulo com o Caleri também é lance de jogo, Caleri e Murilo. Esse pênalti também não é nada, ela pega na perna do Marquinhos sobe, né? Primeiro e sobe. Então, a gente não tem que ficar caçando pênalti de acordo com a conveniência. Para mim, o Palmeiras foi prejudicado, sim, porque esse lance do Marcos Rocha, mesmo existindo a recomendação, não é para se marcar. É bola, o braço está junto ao corpo, ele não leva vantagem, então deveria ter valido a observação do árbitro no campo e não ter tido intervenção do VAR. Nesse aspecto, vejo como correta a reclamação específica nesse lance. Agora, dizer que esse lance condicionou o resultado, para mim é um exagero. Teve o segundo tempo inteiro. Então, e foi no fim do primeiro tempo, acaba o primeiro tempo, o Palmeiras tem um tempo de respirar, se controlar, segurar ali, falar, não, pessoal, a gente foi prejudicado, a gente vai reclamar depois do jogo, mas vamos focar e voltar. E o Palmeiras não volta bem para o segundo tempo. E ali o São Paulo amassa. Então, ao dizer que o campeonato está manchado, o Abel diminui os méritos do Ceni, um colega de profissão. E aí, uma coisa é você reclamar e dizer que seu time foi prejudicado, todo mundo vai concordar. Para mim, o Palmeiras poderia ter perdido de 2-1, não fosse esse gol de pênalti, mas não foi um resultado condicionado pelo erro da arbitragem nesse caso. Agora, algo que dá munição para esse tipo de reclamação. Chefe de arbitragem da Federação Paulista, Ana Paula de Oliveira, postando vídeo e imagem na torcida do São Paulo. Não dá. Isso é inadmissível. Inaceitável. Aí, uma assistente também da federação fazendo provocações clubistas em rede social. Não dá. É uma profissional que esse tipo de linha não se cruza. É o mesmo que a gente aqui ir para a rede social e começar a provocar torcedor. Todo mundo aqui tem um clube, todo mundo torce. Mas pela nossa profissão, a gente não pode cruzar uma linha de ficar ali zoando outro rival. Isso daí, para uma pessoa que faz parte do corpo de arbitragem da federação, o Palmeiras vai olhar e falar, pô, isso aqui é sacanagem, então tá todo mundo contra o Palmeiras. Então, eu não vejo que o resultado foi condicionado pelo erro de arbitragem, mas, por um lado, ao ver esse tipo de situação, ao ver rede social ali, a chefe de arbitragem na torcida do São Paulo, a diretoria, até a comissão técnica do Palmeiras, se sente autorizada em levantar o tom, porque, de fato, a própria federação dá motivo, oferece munição para isso. Olha aí a imagem postada pela Ana Paula de Oliveira. Não dá. O problema está no tom, né? Porque o Abel até teria... Eu, por exemplo, acho que foi pênalti. Pelos pênaltis que se dá hoje, ele está com o braço recuado, mas a bola bate na palma da mão que está aberta aqui do lado. Né? Eu também acho. Então, tudo bem. Ele até teria razão de reclamar de lances pontuais, mas ele é um técnico que sempre fala do jogo. Se isso viesse de outros técnicos que sempre se escondem, eu acho que até por respeito ao bonito trabalho que o Abel faz, ao bonito trabalho que o Palmeiras faz, foi um desrespeito à nossa inteligência, a quem viu o jogo e a quem viu depois a coletiva. Fica flagrante que não foi por isso que o São Paulo ganhou o jogo. E quando eu falei que é uma estratégia antiga, professor, não é uma estratégia antiga do Abel, de outros técnicos. Sim, de outros carnavais e de outros técnicos antigos e mais novos, brasileiros, estrangeiros, que quando
perde o jogo, o time dele não joga, ele quer mudar o foco na entrevista coletiva, para que todo mundo passe a comentar outra coisa e não o futebol que faltou para o time dele. E outra, já começa a fazer uma pressão na arbitragem para o jogo de volta, que vai ser na casa dele. É só o que explica, porque é uma exposição pública, ele podia ter falado tudo isso, ele podia ter feito todas as reclamações que fez, pontuando uma coletiva como todas as que ele faz, falando de campo e bola, que é o que a gente reclama de técnico de futebol. Infelizmente não foi isso que ele fez ontem, né? Ele fechou os olhos para a bela atuação do São Paulo, para os problemas que o Palmeiras teve, principalmente pela ausência do Danilo. Enfim, não foi Abel. Não foi Abel, assim como o Palmeiras não foi Palmeiras no segundo tempo, né? E a gente merecia explicações sobre isso. Seria mais nobre da parte dele ter feito como compatriota. O Paulo Souza perdeu o jogo, ali de fato não teve uma decisão de arbitragem contra o Flamengo, pelo contrário, a favor, mas reconheceu que o time não foi bem. E faltou do Abel esse lado, de dizer que o time do São Paulo foi muito superior e ressaltar isso, e não colocar que o campeonato está manchado, porque a partir do momento que você diz que o campeonato está manchado, você desmerece os méritos do seu rival. E, para mim, repito, um erro de arbitragem, eu considero um erro, esse pênalti não deveria ser marcado, na minha visão, não condicionou a derrota do Palmeiras. O Breler acha que não foi pênalti do Marcos Rocha, o professor acha que foi pênalti, eu acho que foi pênalti, a Mari acha? Eu acho... Está em dúvida? Não, na verdade a minha dúvida não é nem sobre o lance em si, é que eu acho que dá margem para gente, então, vamos apitar toda a bola que bate na mão. Quando eu falo... É o que tem acontecido. Então, exatamente, exatamente. Por isso que eu concordo, assim, em partes com quem reclama e com quem não reclama, a forma como o pênalti ele é dado. A Mari está muito Rafael Prats. Eu raciocino muito. Está muito em cima do muro, Mari. Ela é a voz ponderada. Mari, você é o árbitro do jogo. Foi pênalti, mas eu lamento o fato desse lance ser dado pênalti, ter o entendimento de que também. Não, é isso, exato. Na nossa vida ideal, nós não daríamos. Eu não gosto dessa regra, mas ela existe, tem que ser marcada, na minha opinião. Mas, para mim, a recomendação não diz que esse tipo de lance tem que ser marcado. E aí entra o lado interpretativo de você entender que o jogador levou uma vantagem com essa mão e que ele ampliou o raio. Para mim, ele não ampliou o raio. Pegou na mão, mas a mão está aqui, ela precisa proteger de alguma forma. Então, esse lance, para mim, não tem que ser marcado, nem mesmo com a recomendação. O problema é que eles são sempre marcados lances assim. Ou marca sempre ou não marca nunca. Não deveria, porque a regra e a recomendação diz que dá para se distinguir. Eu já vi dezenas de pênaltis assim. Rafa, para você foi ou não foi? Eu comprei, para mim não foi, o Abel. E o que mais acontece no futebol brasileiro é uma certa cegueira estratégica, não é o nosso caso, evidentemente, mas de quem toma as decisões em cima do que diz a regra, em cima do que estabelece a recomendação. É muito claro, é o braço enquanto um objeto de ampliação do raio corporal. É o braço enquanto uma ampliação da possibilidade de você deter a ação do seu adversário. Isso não aconteceu nesse lance, pelo menos para mim, e para o Breler, e para outras pessoas. Agora, o simples fato de ser um lance polêmico, que abre essa possibilidade para as duas opiniões, para mim, ela desqualifica o mérito que o Palmeiras quer impor para cima da arbitragem, a responsabilidade que o Palmeiras quer transferir para cima da arbitragem, porque não é um lance conclusivo. Se é um lance em que a arbitragem errou e 90% das pessoas que orbitam no mundo do futebol acham que houve um erro, ok, você entende a reclamação. Agora, se é um lance que permite as duas opiniões, e é um lance que permite as duas opiniões, você taxar isso como sendo uma predisposição da arbitragem de causar prejuízo ao Palmeiras, para mim, é teoria da conspiração, é uma grande viagem, e é o que foi dito já aqui no programa. É uma transferência de responsabilidade. Abel, você foi muito feliz na sua intervenção inicial, no seu editorial. Isso é muito antigo no mundo do futebol, em especial no futebol brasileiro. Desviar o foco, né? Ao fazer isso, você vai ao encontro de uma suposta irritabilidade do seu torcedor e você omite aspectos que, para a construção da análise, teriam sido importantes de serem abordados na coletiva de ontem. O Abel Ferreira é um cara muito inteligente. Eu, no geral, adoro as entrevistas dele, tem opiniões interessantes, é muito explícito, muito sincero naquilo que coloca, mas falha também, como todos os seres humanos, como nós, ele também falha.
E ele falhou ontem, no meu entendimento, na sua estratégia para a entrevista coletiva. Tendo até a achar que tem dedo de mais gente nisso aí. Não é só coisa da cabeça do Abel, não. Alguém lá internamente falou, olha, se ateia à arbitragem. Fala, Breler. Não, para mim, o